Olha, é uma alegria muito grande estar aqui por vários motivos, mas pelo menos por dois. Primeiro, porque posso rever pastor Torim, sua família. Vocês sabem, eu fui ovelha do tio-avô dele, lá em Vila Mariana, em São Paulo, pastor Rubens Lopes. Meus pais, minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha ainda fazem parte lá da igreja. Pastor Rubens Lopes era irmão do pastor Antônio Lopes, com quem também eu convivi um tempo. Enquanto eu era pastor da primeira de Inhaúma, ele era pastor da segunda de Inhaúma, com Dona Olinda Lopes, que era sua esposa, que vem a ser os avós, pastor Turim. E o João Reinaldo e a Dulce Consuelo, que estão no meu coração para sempre. É uma família muito querida. Isso da parte dos Lopes. Da outra parte do Purim, o pastor, professor do seminário Purim, Reinaldo Purim, foi sempre muito respeitado, foi pastor do seminário, professor do seminário durante vários anos, foi um dos maiores intelectuais que nós tivemos na denominação batista, foi Reinaldo Purim. Então vocês veem, o garoto tem pedigree, tem árvore genealógica, não é qualquer porcaria não, né? E é muito bom, viu, Purim, estar aqui com você, com Diane, sua esposa, com sua família. A segunda razão é porque eu aqui estou tendo o privilégio de reencontrar algumas pessoas que foram minhas ovelhas. Encontro aqui o Ronaldo, a Suzana, a Derlene, o Mataruna, que foi ovelha. O Mataruna estava aqui, agora sumiu. Foi ovelha minha lá na igreja de Barão da Taquara. E esse pessoal todo foi minha ovelha, agora a ovelha do Purim, que mostra que Charles Darwin tinha razão, que o ser humano evolui, não é? Então é bom revê-los aqui, tá bom? E estou vendo gente lá de Barão da Taquara também. Claudinho, Cláudio Rangel, Cileinha e o Pedrinho ali, o Paulinho. Uma família muito amiga, além de serem minhas ovelhas, são meus amigos queridos. Com certeza eles saíram de casa hoje dizendo: vamos fugir um pouquinho, vamos lá na igreja do Meia ver um outro pregador. Quebraram a cara, chegaram aqui, encontraram comigo, sinto muito, lamento, mas é isso, é bom estar aqui com vocês por causa disso, uma alegria muito grande. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero ler a partir do verso 24 com vocês. Mateus capítulo 7, 24 até 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Curve a sua cabeça comigo, por favor, vamos orar. Senhor querido, que a tua palavra esteja aberta agora, não só diante dos nossos olhos, mas muito especialmente diante do nosso coração e da nossa mente, e que possamos conhecer assim a tua vontade para a minha vida e para a vida de cada um destes meus irmãos que estão comigo aqui, diante da tua palavra que fala a todos nós. Amém e amém. Gente boa e querida, o que eu teria de falar algumas coisas referentes a esse texto que eu sei grande parte de vocês o conhece muito bem, já o leram, já o releram, com certeza já ouviram algumas mensagens muito especiais sobre esse texto que nós lemos agora. Mas aproveitando esse contexto do congresso de família que vocês estão realizando aqui,
o trabalho que vocês estão fazendo para trazer os corações e as mentes das pessoas a importância que é vivermos em família, a preservarmos esses laços familiares e de que maneira Deus pode trabalhar nas nossas famílias e através das nossas famílias, aproveitando esse contexto que vocês criaram. Eu gostaria de extrair desse texto que lemos agora algumas observações importantes, pertinentes e que eu peço a Deus que use para falar profundamente aos nossos corações essa noite e para transmitir a visão que o Senhor tem a respeito da família, da nossa vida em família, do projeto que Ele tem para nós, hoje muito especialmente, que não é surpresa para ninguém, como a ideia de família está sendo bombardeada, como a ideia de família estão tentando desmontá-la, desarmá-la, desestruturá-la, e é nesse momento que nós recorremos às fontes, recorremos aos princípios, recorremos a esse ensino ancestral da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e a Ele nós nos agarramos, porque, creiam nisso, só agarrados à palavra de Deus, que nós como servos do Senhor, conseguiremos superar todas as contrariedades da sua palavra. E que o Senhor faça disso, essa noite, uma realidade em nossas vidas. A primeira coisa que eu quero observar sobre esse texto, e para a qual eu chamo a sua atenção, é o contexto em que esse texto está. Ele é o desfecho do que nós chamamos de Sermão do Monte. Mateus, nos capítulos 5 a 7, Lucas também faz a mesma coisa, só que de uma forma mais enxuta, mais resumida. Eles reuniram vários ensinos de Jesus num só bloco. E a essa compilação dos ensinos de Jesus num bloco só, nós chamamos de Sermão do Monte, ou algumas coisas que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. E o que torna esse texto muito significativo no desfecho em que ele está, é que o Sermão do Monte possui um caráter essencialmente ético, de conduta, de comportamento. O Mahatma Gandhi, que foi o líder da Índia, que levou a Índia à libertação da Inglaterra, ele era hindu, mas havia sido criado no meio dos cristãos na Inglaterra e foi educado no meio de cristãos, então ele respeitava demais a fé cristã e a própria pessoa de Jesus Cristo, e ele disse que se um dia todos os livros desaparecessem da face da terra e ficasse apenas o Sermão do Monte, ainda assim a raça humana teria material suficiente para se reestruturar, para se reequilibrar e para refazer todos os caminhos da sua conduta e do seu comportamento. Tal é a importância do Sermão do Monte para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo não veio fundar uma religião. Ele não fundou uma religião. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja institucional. O Senhor Jesus fundou um conceito de igreja. As igrejas institucionais que vão surgindo, que se aproximam desse conceito de igreja de Jesus, são igrejas do Senhor Jesus. As que se afastam não são. Mas ele não fundou a igreja católica, ele não fundou a igreja anglicana, ele não fundou a igreja luterana, ele não fundou a igreja presbiteriana, congregacional. Pasmem, ele não fundou nem a igreja batista. O Senhor Jesus não fundou nenhuma igreja institucional. Ele veio para trazer vida. Ele não veio escrever um credo. Ele não veio fazer um estatuto eclesiástico. Ele veio trazer vida. Ele disse aos seus discípulos: eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, vida completa. Essa é a importância do Sermão do Monte. Essa é a importância dos ensinos do Evangelho. O caráter do Evangelho é essencialmente ético. O caráter do Evangelho tem a ver com a vida. E mais do que isso, o caráter do Evangelho tem a ver com a qualidade de vida que o Senhor Jesus quer que tenhamos. O Evangelho significa como Deus quer que andemos. Pelo simples motivo de que o Senhor sabe que quando nós andamos pelos seus caminhos, nós somos bem-aventurados e abençoados. Então é muito significativo que essas palavras do Senhor Jesus venham fechando o Sermão do Monte, porque é como se ele, nisso que ele disse agora, nisso que nós lemos agora, como se ele estivesse resumindo toda a alma,
toda a essência, toda a substância do Sermão do Monte nessas frases e nessa comparação que ele fez. Então essa é a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção. O ser humano precisa de mudança. E o ser humano precisa de mudança de caráter. O ser humano precisa de mudança de mente. O ser humano precisa de mudança de coração. E a única coisa, creiam nisso, a única coisa que pode mudar radicalmente o coração, a mente e o caráter do ser humano é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz com que nós possamos andar de acordo com a vontade de Deus. Essa é a primeira coisa, então, para a qual eu quero chamar a sua atenção. O contexto em que esse texto está, ele é o desfecho de uma série de ensinos de Jesus sobre vida, sobre como viver. A segunda coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é o fato de que o texto se refere a ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz: aquele que ouve e pratica os meus ensinos é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Ouve e pratica. Nós temos uma tendência muito ruim, muito maléfica hoje, extremamente prejudicial, de separarmos ouvir de praticar. Nós gostamos de ouvir, nós temos prazer em ouvir, nós nos acostumamos a ouvir, mas a ênfase do Evangelho é que nós ouçamos e pratiquemos, isto é, que nós aprendamos e vivamos de acordo com aquilo que a gente ouviu. Essa é a segunda coisa que o Senhor Jesus Cristo chama a nossa atenção nesse texto. Evangelho é para ser ouvido e vivido. Os ensinos do Senhor Jesus são para serem ouvidos e vividos. Não há dissociação entre essas duas coisas. Nós nos acostumamos a ser bons ouvintes. Por isso, Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz: não se contentem, nem se acostumem apenas a ouvir, mas vivam a palavra, pratiquem a palavra. Por isso nós fazemos essa diferença entre fé teórica e fé prática. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso. Você quer ver se é uma coisa? Imagine que você está dentro de um quarto. Esse quarto só tem uma porta de saída. Não tem janela, não tem nada. Tem uma porta. E você está dentro desse quarto. Aí o quarto começa a pegar fogo. Começa a pegar fogo. A primeira coisa que acontece o que é? Você, intelectualmente, mentalmente, a nível de razão, você olha e pensa: eu preciso sair daqui, senão eu morro queimado. Não é a primeira coisa que acontece? Você olha e pensa: eu preciso sair daqui, senão eu morro queimado. Então esse é o primeiro nível da coisa. Mas você não saiu, nem salvou sua vida. Saber que precisa não basta. Saber que sua vida está em risco não basta. No nível intelectual, só ter o conhecimento da ideia não basta. Você ainda está dentro do quarto, o quarto ainda está pegando fogo e sua vida ainda está em risco. Aí você sente, a adrenalina corre o corpo todo. Aí você começa a sentir no nível emocional, você começa a sentir que tem que sair de lá. Sua emoção toda é tomada pelo impacto da realidade que você está vivendo. Mas também não basta. Você sabe e você sente que precisa sair de lá, mas ainda está dentro do quarto. O quarto ainda está em chamas e a sua vida ainda está em risco. Pois tem muita gente que crê assim, crê só no nível do intelecto, sabe que Deus existe, sabe que o Evangelho é a verdade, sabe que é bom seguir a Jesus. No nível do intelecto está ótimo. E também no nível da emoção. Se emociona quando está num culto como esse. Se emociona quando ouve um coro cantar. Se emociona com a música do culto. Se emociona com a exposição da palavra. Sente, o coração palpita, mas não basta. A única coisa que você pode fazer para salvar a sua vida é sair do quarto, levantar-se, mover-se, caminhar para a porta, atravessar a porta e sair do quarto. Aí você salvou sua vida. É disso que eu estou falando, de fé prática. Não adianta saber.
E também não adianta emocionar-se enquanto a fé não atinge o nível da vontade, que leva à ação, que leva à tomada de decisão, que leva à escolha, que leva à decisão, que leva à mudança de vida, que leva à mudança de caminho. Não acontece nada. É o que o Senhor Jesus diz: aqueles que ouvem e praticam. Por isso que o Senhor Jesus, quando foi passando, Ele nunca foi dizendo: pensem no que eu ensinei. Ele nunca foi dizendo: escrevam o que eu ensinei. Ele nunca foi dizendo: olha, reflitam sobre isso. Não, Ele foi dizendo: sigam-me. Venham e sigam-me. Não me basta apenas que vocês saibam. Não me basta apenas que vocês sintam. Eu quero que vocês andem. Eu quero que vocês venham e me sigam. Ouvir e praticar. É por isso que o Senhor permite muitas vezes que a gente atravesse provações e adversidades na nossa vida. Porque o Senhor Jesus quer que a gente transite da fé teórica para a fé prática. Ele quer que a gente deixe de crer só com a cabeça. Ele quer que a gente deixe de crer só com a emoção. E comece a crer com a prática. A crer com o gesto. Olha, o Arnold Toynbee foi um historiador inglês no final do século XIX. E ele tinha uma história muito interessante sobre um pescador que ia pescar e voltava trazendo bacalhaus no tanque do barco. Mas quando ele chegava no porto, abria o tanque, os bacalhaus tinham morrido, todos mortos. E isso aconteceu algumas vezes, até que um dia, junto com os bacalhaus que ele pescou, veio um bagre bem grande. E o bagre entrou para dentro do tanque junto com os bacalhaus e perseguiu dentro do tanque os bacalhaus a viagem toda. De maneira que nenhum bacalhau teve tempo de morrer. Chegaram todos vivos no tanque, e no barco e no cais. É isso que eu estou dizendo. Às vezes Deus permite que alguns bagres fiquem no tanque da nossa vida e às vezes até nos persigam, porque o Senhor quer que nós aprendamos a transformar fé teórica em fé prática. Que a gente creia de verdade com a vida. Que a gente creia de verdade com ação, com gesto, com conduta, com comportamento, com estilo de vida. Isso aí que é evangelho. Vocês já perceberam como esses testemunhos, nesses programas de televisão, na grande parte deles, os testemunhos são só: olha, eu quero agradecer porque Deus me deu um carro novo, ou eu fui promovido no meu emprego, ou eu tive um aumento salarial. Há mas muito tempo que a gente não ouve nesses programas alguém dizer: eu estou aqui porque eu adulterava e não adultero mais porque o Evangelho mudou minha vida. Eu estou aqui porque eu roubava, não roubo mais porque o Evangelho mudou minha vida. Eu estou aqui porque era um péssimo marido e agora eu sou um marido muito bom porque Deus mudou minha vida. Eu estou aqui porque eu era um filho muito ruim, mas Deus mudou minha vida e agora eu sou uma bênção para os meus pais. Isso a gente não ouve. Mas o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é mudança de vida. É fé prática. Fé na ação. Fé no estilo de vida. A terceira coisa que esse texto diz, e que eu quero observar com vocês, é que casa é uma questão de edificação. Casa é uma questão de construção. O Senhor Jesus diz: Ele constrói. Ele edifica a sua casa. Ela não cai pronta, entende? Família não é um negócio que cai pronto. A gente edifica a nossa família. A gente constrói nosso casamento. A gente constrói nosso relacionamento com os filhos. Por isso que casamento foi feito para durar. Casamento foi feito para durar porque as relações vão se estreitando. A gente vai conhecendo mais o outro. A gente vai se entendendo melhor no tempo que vai passando, porque casa é para ir sendo construída, relacionamento é para ser edificado. E aí a gente vai conhecendo o outro, num olhar você já sabe o que o cônjuge está querendo dizer,
E o gostoso do casamento é quando a gente vai vendo que, apesar das diferenças, vai havendo os ajustes. Isso é uma coisa construída. É preciso paciência e é preciso persistência para que isso aconteça. Vocês querem ver uma coisa? Eu e Jussara temos sempre um costume. A gente aprendeu a ter isso durante os anos. Ela, quando chega primeiro em casa, ela me espera para jantar. Eu, quando chego primeiro, espero por ela. E a gente costuma jantar juntos. Aí um dia, na noite anterior, quase não tinha dormido. Eu, quando perco o sono, não fico atrás do sono. Eu levanto e vou fazer outra coisa. Eu vou ver televisão, vou para o computador, vou ler, vou escrever. Eu não fico buscando sono. Então deu 1h, abri o olho, percebi que eu estava sem sono, levantei. E aí eu dou a noite por perdida e espero o dia amanhecer. Mas aí na noite seguinte eu estou com muito sono, e foi exatamente o que aconteceu. Eu estava na igreja, terminei de atender o que eu precisava atender, eram 7h30, eu falei, quer saber? Eu vou para casa e vou dormir mais cedo hoje. Saí e fui. Jussara ficou ensaiando até 10 e pouco da noite. Aí eu cheguei em casa, eram 8 e pouco, falei para as minhas filhas, olha, eu vou para a cama e vou dormir, por favor, esqueçam que eu existo. Aí fui, me joguei na cama e lá eu fiquei. Aí Jussara chegou, 10 e pouco da noite. Ela chegou, as meninas também já tinham ido deitar. Aí ela ligou a televisão e ficou esperando eu chegar. Ela não foi ver se eu já tinha chegado. Ela estava tão acostumada já, aquela mesmo, sentou e ficou me esperando. Aí deu 15 para as 11, deu 11 horas, deu 11h15, com uma fome doida me esperando para chegar. Eu, onde é que está esse homem? E ligando para o meu celular, e o celular desligado, claro, eu estava dormindo. E aí, não. Aí o que ela faz? Vai para o telefone e disca 190. Meia-noite, disca 190, a pessoa do outro lado atende, e ela diz, olha, eu estou muito preocupada, porque o meu marido não chegou em casa até agora. Aí ela disse, seu marido vem de onde? Olha, ele vem lá da Praça Seca. Aí a mulher do outro lado falou, é um lugar meio perigoso mesmo. Aí eu só tenho a placa do carro dele. Aí ela falou, eu não sei. Aí foi perguntar para a Luísa, minha filha. Ela foi até o quarto da Luísa, acordou a Luísa, você lembra a placa do carro do seu pai? A Luísa, não sei, mãe, não lembro. Aí ela voltou, entrou no nosso quarto para ver se... Aí quando ela acendeu a luz, eu estava lá, deitado na cama, dormindo. Ela foi para cima de mim, começou a me chacoalhar e dizer, você está aqui, você está aqui. Eu acordei e falei, eu sei que eu estou aqui, mas eu quero dormir, por favor, me deixe dormir. Eu nem sabia o que estava acontecendo, só no dia seguinte que ela foi me contar essa palhaçada toda. Mas sabe por quê? Porque a gente vai se conhecendo, a gente se acostuma com certas coisas, aí quando uma coisa sai do ritmo, quando uma coisa é feita diferente, o outro estranha. Porque casamento é coisa de construção. Família é coisa de edificação. Você edifica a sua casa, educando seus filhos. Educação é uma coisa longa, prolongada e persistente. A gente sabe, todo mundo que tem filho aqui sabe o que quer educar. Falar 1000 vezes a mesma coisa. Lembrar 1000 vezes a mesma coisa. Chamar a atenção 1000 vezes pela mesma coisa. Os filhos falam uma outra língua, mas a gente tem que aprender com o tempo para eles entenderem. Mas é tempo. Casa, lar, família é edificado. A gente vai construindo. Eu digo para os casais, quando eu faço casamento, olha, aquele negócio de casaram-se e foram felizes para sempre, é a história da carochinha, não é assim que acontece. Casaram-se e foram construindo juntos a sua felicidade sempre. Foram juntos construindo o seu caminho. Isso que é casamento, isso que é família, isso que é educação de filhos. A quarta coisa que esse texto chama a nossa atenção, e que o Senhor Jesus quer que nós aprendamos, é que mesmo a casa que está na rocha, ela enfrenta ventos, chuvas e enchentes. É o que ele diz aqui. Então a casa foi edificada sobre a rocha, e aí vieram as chuvas, e os rios transbordaram, e os ventos bateram, e foram grandes os ventos contra ela. Não se iluda. Ainda que a sua família
esteja edificada no Evangelho, as lutas vêm, as provações acontecem, as dificuldades acontecem, as adversidades vêm, é o comum da vida. O apóstolo Paulo, a gente conhece lá Filipenses, não conhece? E gosta muito, particularmente, de ficar repetindo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente gosta disso, mas esquece o que Paulo falou antes, um versículo antes, quando ele diz: olha, eu já me acostumei a passar por momentos de fome e de fartura, por momentos de sobra e de necessidade. Eu sei hoje me adaptar a qualquer uma dessas situações. Paulo não era ingênuo de achar que a fé o livrava de tudo, que a fé era uma blindagem contra os problemas da vida. Ele não era ingênuo assim, ou como querem que a gente entenda que é. Não, Paulo sabia, e ele dizia: eu posso todas as coisas porque, seja qual for a situação que eu esteja atravessando, eu sei que o Senhor está comigo, e o mais importante é isso, é que Ele está comigo. E não há situação mais difícil que nossa família passe que nós não possamos superar na força do Espírito de Deus e do amor e da graça do Senhor. Mas passamos. Há famílias que enfrentam tragédias. Há famílias que enfrentam situações extremamente difíceis. Eu conheço várias. Nesses mais de 30 anos de pastorado, aconselhando famílias, eu conheço inúmeras histórias que vocês não podem nem imaginar, de coisas que a gente jamais imaginaria que fosse acontecer com alguém que vive no Evangelho, mas acontece, porque faz parte da vida. A casa está lá sobre a rocha, mas vem o vento, vem a chuva, vem a enchente. O Senhor Jesus não nos engana. Nós estamos num mundo caído, e porque nós vivemos num mundo caído, nós sofremos o impacto da queda do mundo. Quando Jeremias escreve aos cativos da Babilônia, ele diz: orem pela paz na cidade, porque quando a cidade tem paz, vocês também têm paz. Mas se a cidade não tiver paz, vocês não terão paz, porque nos atinge. Uma cidade violenta nos atinge, uma realidade cruel nos atinge, uma economia fraca nos atinge. Nós sabemos disso, não estamos blindados contra essas coisas, mas nós temos dentro de nós aquele que é muito maior do que o mundo, e nós temos dentro de nós aquele que nos fortalece. Então as chuvas vêm, os ventos vêm, as enchentes vêm, faz parte da vida. É preciso que estejamos preparados para isso. E por fim, a última coisa que o Senhor Jesus Cristo diz nesse texto é que tudo é uma questão de fundamento. Se chuva vem, vento vem, enchente vem, faz parte da vida. Se sofrimento faz parte da vida. Se provações faz parte da vida, fazem parte da vida. Se é uma questão de vida, de caráter. Se é uma questão de ouvir e praticar. Se é uma questão de construção e de edificação contínua. O importante de tudo é em que fundamento nossos lares estão sendo construídos. E aí é que ele termina dizendo: é o homem prudente que faz a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, porque a areia é areia. A areia é areia. Ela se dissolve, e o que está sobre ela se dissolve junto, a rocha não. A rocha permanece. O que o Senhor Jesus estava dizendo para eles no final desse Sermão do Monte era, resumindo a história toda: edifiquem suas vidas sobre mim. Eu sou o melhor fundamento que vocês podem encontrar para a vida de vocês. E Jesus é de fato. Jesus é aquela coisa mais singular que existe. Nós temos um Senhor que é singularíssimo. Vocês querem ver uma coisa? No tempo de Jesus haviam aquelas seitas judaicas. Por exemplo, havia os fariseus. Os fariseus eram os legalistas, levavam a lei ao pé da letra. Jesus amava a lei. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Mas ele não era legalista. Ele curou no sábado, ele deixou seus discípulos colherem espigas no sábado. Então Jesus amava a lei, mas não era legalista. Ele não cabia dentro dos fariseus, ele não se identificava com os fariseus. Tinha os saduceus.
Os saduceus tinham veneração pelo templo. Se julgavam os guardadores do templo. O Senhor Jesus amava o templo. Tanto que ele entrou no templo e no átrio do templo foi expulsando aqueles vendilhões que vendiam e tiravam propina para os sacerdotes da venda que eles faziam. E foi expulsando aquela gente de lá, porque ele amava o templo. Mas ele não estava reduzido ao templo. O ministério de Jesus foi feito nas ruas, nas aldeias, nos desertos, junto ao povo. Ele não era da linha sacerdotal, ele não era levita. Ele amava o templo, mas não era escravo do templo. Então ele não cabia dentro dos saduceus. Você tinha os zelotes. Os zelotes eram os guerrilheiros da época, queriam derrubar o Império Romano pela arma, pela espada. Jesus criticava o império. Jesus criticava os governantes. Chegou a chamar Herodes de raposa. Quando perguntaram para ele se deviam pagar impostos, ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César só o que é de César. O que significa, quando César pediu o que é de Deus, vocês podem desobedecer. Era a postura crítica de Jesus diante do império. Mas ao mesmo tempo, quando Pedro cortou a orelha do soldado, ele foi lá e repôs a orelha dele e disse: olha, quem pegar na espada vai morrer pela espada. Ele não concordava com aquilo. Então ele não se identificava com os zelotes. Você tinha os essênios. Os essênios eram os monges judaicos. Eles faziam comunidades cenobitas, ascéticas, que ficavam nos desertos orando apenas. Jesus saía para orar sozinho, várias vezes ele fez isso. Saía para orar sozinho. Mas ele não era um monge, porque ele frequentava festas, por exemplo. O primeiro milagre que ele fez foi numa festa de casamento. Então ele não se encaixava dentro dos essênios. Está percebendo? Jesus não cabia dentro dos fariseus, não cabia dentro dos saduceus, não cabia dentro dos essênios, não cabia dentro dos zelotes. Por isso eles se juntaram todos e resolveram matar Jesus. Só que Jesus também não cabia dentro do túmulo e ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo até hoje e vai interceder para nós para sempre. Olha, é esse Senhor Jesus singularíssimo que nós temos. É esse Jesus que nós seguimos. E é essa a importância dele dizer: olha, eu sou o fundamento. Construam sobre mim. Eu sou a rocha. Aí encontraram aquele homem que estava pescando e a maré subiu. E ele foi surpreendido pela maré. E estava em cima da rocha, lá em cima da pedra. Passou a noite em cima da pedra. Até que no dia seguinte, logo de manhã, os pescadores foram de barco até lá, viram-no em cima da pedra e foram salvá-lo. Aí a noite estava fria, muito fria. Perguntaram para ele: escuta, você não ficou tremendo aí em cima dessa pedra, não? Ele falou: olha, eu passei a noite toda tremendo em cima da pedra, mas a pedra não tremia, por isso que eu estou aqui até agora. A gente treme, mas a rocha na qual nós estamos edificados não treme. A gente cai, mas a rocha na qual nós estamos edificados não cai. A gente tropeça, mas a rocha na qual estamos edificados não tropeça. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo: edifiquem sobre a rocha. Você, sua vida e sua família. Deixe-me dizer duas coisas para encerrar. Primeiro, é importante o que você está ouvindo agora, porque você precisa colocar sua vida no altar. Você pai, você mãe, precisa orar por seus filhos e colocar a vida dos seus filhos no altar. Você filho, precisa orar por seus pais e colocar a vida deles no altar. Foi assim que Ana fez, querendo ser mãe. Ela foi procurar o altar de Deus. Ela que não podia ter filhos, foi procurar o altar de Deus. Eli pensou até que ela estava bêbada, porque ela, tão aflita, só mexia os lábios. E ela disse: não, eu não estou bêbada, eu estou aqui buscando o meu Senhor, aflita do jeito que eu estou. É no altar que você precisa estar. Você e sua família precisam estar no altar. É no altar o nosso lugar. A segunda coisa que eu quero dizer é que é importante você estar ouvindo isso, porque quem sabe você hoje pode se tornar a porta que Deus vai abrir para entrar na sua casa. Quem sabe você que está aqui e sabe dos problemas da sua família, sabe dos problemas que vocês enfrentam, sabe das questões difíceis que vocês estão passando. Quem sabe você essa noite, abrindo seu coração para o Evangelho, para a graça do Senhor,
Quem sabe você essa noite se torna a porta que Deus vai abrir para mudar a vida da sua família toda. Você é a porta para a graça de Deus entrar na sua casa. Você deixando que a graça de Deus entre na sua vida, servindo como entrada da graça de Deus para a sua casa, para a sua família e para o seu lar. Já pensou nisso? Por isso é muito importante o que está acontecendo aqui agora. Por isso esse congresso é muito importante. Por isso vocês aqui juntos, louvando a Deus e ouvindo a palavra, isso é muito importante. Sabe-se lá qual é o propósito que Deus tem para a sua vida e para a sua família e o que Ele pode começar a fazer a partir de agora. Você quer isso? Então curve a sua cabeça agora, por favor. E há duas coisas que você pode fazer essa noite. Você pode essa noite colocar sua família no altar. Quem sabe você hoje está aqui pensando nos seus filhos, filhos que talvez estejam fora do evangelho, fora da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não gerou filhos para perdição, você gerou filhos para salvação. Você gerou filhos para o amor de Deus. Então coloque agora seus filhos no altar. Coloque a sua família no altar. Você marido, coloque sua esposa no altar. Você esposa, coloque seu marido no altar. Faça isso agora. Faça isso agora. Você quer fazer isso? Ou então, tenhamos gente aqui que queira ser a porta de Deus para Deus mudar a sua família. Você essa noite quer abrir o seu coração para o evangelho, para que através da sua vida o Senhor Jesus chegue à sua família e transforme a sua família. Talvez você queira fazer isso aqui também agora. Eu gostaria de orar por você agora, que quer uma dessas duas coisas. Então, se você essa noite está colocando sua família no altar, ou se você essa noite está abrindo o seu coração para que você se torne uma porta da entrada da graça de Deus, para mudar a sua vida e mudar a vida da sua família, essa é a hora, essa é a decisão que você precisa tomar. Eu quero orar por você agora. Então fique em pé aí no lugar em que você está. Se você quer isso, levante-se agora. Fique em pé, isso. Fique em pé no lugar em que você está, que eu quero orar por você. Seja qual for a sua decisão essa noite, aproveitando esse congresso, aproveitando esse momento, aproveitando essa oportunidade que o Evangelho está colocando diante de você. Faça isso. Faça isso como essas pessoas estão fazendo. Vamos juntos diante do altar do Senhor. Senhor querido, aqui estão esses corações abertos, disponíveis, ansiosos e desejosos do Teu amor e da Tua graça. Aqui estão estes que querem colocar sua família no Teu altar, porque não há melhor lugar no mundo para a família do que no Teu altar. Aqui estamos nós. O que nós pedimos é que responda, Senhor, a esse nosso desejo, que o Senhor Jesus de fato seja a nossa rocha, o nosso fundamento, que o Evangelho seja a Tua palavra na nossa vida, e que hoje, ainda hoje, se isso for para a glorificação do Teu nome, alguns que estão aqui em pé possam ver um milagre acontecer na sua casa hoje. Nós te pedimos, Senhor Deus, entra por essas portas e muda a vida das famílias que aqui estão. Muda a vida das pessoas que precisam de mudança. Transforma a vida daqueles que precisam de Jesus Cristo em suas vidas. E que todos nós, olhando para trás e vendo o que Tu fizeste, possamos lá na frente dizer: sim, valeu a pena. Eu hoje e minha casa servimos ao Senhor. Que isso aconteça. É o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se. Deus abençoe vocês. Deus seja louvado por esta palavra tão direta, tão clara, inconfundível, objetiva para o seu coração. Que a sua vida esteja sendo edificada sobre Jesus Cristo. Vamos todos ficar de pé mais uma vez. Vamos declarar